Vamos dar uma olhada agora nesse exemplo número 9. Ele fala assim que é o caso do elevador. Verifiquem aí e prestem atenção. Ele fala o seguinte: um homem de massa 70 kg está no interior do elevador que desce acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere o homem estar apoiado aqui numa balança graduada em newtons, ou seja, a devida resposta em newtons, força-peso em newtons. Determine a intensidade da força indicada pela balança. Eu vou até escrever essa frase que é bem bonitinha, tá bom? Determine a intensidade da força indicada pela balança. Olha, quando ele fala isso, determinar a intensidade da força indicada pela balança, nós devemos nos lembrar das nossas primeiras aulas, tá bom? Quando você está sobre uma superfície horizontal, uma superfície qualquer, você tem para baixo a força-peso, e no sentido contrário você tem a força normal, que é a força de ação e reação que existe normalmente. Agora, vocês têm que lembrar também que, sob modo geral, por exemplo, eu estou na minha cadeira, estou sentado aqui escrevendo, e nesse momento eu tenho minha força-peso apoiada no chão, na cadeira que está no chão. E ao mesmo tempo eu tenho a força normal que o solo exerce sobre mim, que é a força de reação. Mas, pelo fato de eu estar numa aceleração pelo menos em referencial da Terra igual a zero, a força normal é anulada pela força-peso. Quando você está parado, quando eu falo parado em relação ao referencial inercial, quando você está parado, o peso é anulado pela força normal. O fato é que quando você está no elevador acelerado, você não sente aquele friozinho na barriga quando ele está subindo, quando ele está descendo, quando ele está parando. Você não sente aquele friozinho na barriga? São as acelerações e desacelerações, senhores. Obviamente, depois que o elevador ele começa a subir ou descer, ele fica com velocidade constante. Mas no começo do seu movimento, no fim do seu movimento, ele acelera ou desacelera. É por isso que você sente aquele friozinho na barriga. A pergunta do problema é, nesse caso aqui, que o elevador está descendo. Isso é importante, né? O elevador está descendo acelerado, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele está perguntando quanto que vale a força normal, porque determinar a intensidade da força indicada pela balança significa que ele quer saber quanto que vale a força normal. E, obviamente, como eu já disse, nesse caso a força normal não irá se anular. Não irá se anular. Nós temos que descobrir o valor dela. Bom, em primeiro lugar, obviamente eu tenho os vetores. Peso e força normal. Quem está ganhando? O peso ou a força normal? Nesse caso, para baixo é peso, né? Porque a trajetória é para baixo. Quem vem para baixo é positivo, quem vem no sentido contrário é negativo, isso que a gente já sabe. Vamos escrever a equação para ficar assim. Peso menos força normal é igual a massa vezes aceleração. Senhores, desculpe ficar falando toda hora, mas como o elevador está descendo, significa que essa é a nossa trajetória. E, baseado nessa trajetória que eu indiquei, os vetores que estão indo a favor dela ficam positivos, e os vetores que estão indo ao contrário dela são negativos. Então vai ficar peso, força-peso, vou fazer aqui do canto, tá? Peso é massa multiplicado pela gravidade, o peso do corpo é quanto? 70 multiplicado pela gravidade 10, portanto peso é igual a 700 newtons, menos a força normal, que vale, bom, sabe Deus, né? Multiplicado pela massa, multiplicado pela aceleração do elevador, que é 2. Então, menos força normal vai ser igual a quanto? A 140 menos 700. Então, fica quanto? Menos força normal é igual a 140 menos 700 é igual a menos 560 newtons. Portanto, tem uma força normal igual a 560 newtons. Alguém pode me dar uma consequência disso? Observe, meninos, que o peso do cidadão é de 700 newtons, sob condições normais, massa multiplicado pela gravidade. Mas quando o elevador está descendo com uma aceleração de 2 metros por segundo, o peso dele diminui. Interessante, não é verdade? O peso dele diminui conforme a aceleração fosse para baixo. Quero falar algo para vocês antes de continuar. Nós terminamos aqui, tá? Essa parte. Queria falar um negócio para vocês. O elevador está descendo acelerado.
Se o elevador está descendo acelerado, vamos tentar fazer um pequeno resumo aqui disso que eu falei. Se o elevador está descendo acelerado, então eu tenho um cidadão aqui em cima, normal, e para baixo, o que eu tenho? Para baixo eu tenho a força peso e para cima, obviamente, eu tenho a força normal. Quando você for escrever essas fórmulas, vai ficar assim. Copiem aí, por favor. Assim. Então, quando você for escrever essa fórmula, como é que vai ficar? Vai ficar como? Para baixo. Trajetória é para baixo. Então, vai ficar quanto? Peso menos força normal é igual a massa vezes a aceleração do elevador. Quando o cara está descendo, acelerado. Bom, continuando. Então, para baixo tem força peso, para cima tem força normal, a trajetória para baixo vai ficar peso menos força normal. Isso aqui, esse caso, quando o cidadão está descendo acelerado. Outro caso seria esse daqui. Quando você tem aqui o nosso amigo de novo. Então, para baixo ele está agora, ele vai subir acelerado. Vou escrever aqui. Subir acelerado. Mais uma vez, para baixo tem o quê? Tem a força peso e para cima tem a força normal. O corpo ele está subindo com uma aceleração aqui, tudo bem? Então vai ficar como a fórmula? Não esquece a trajetória. Então vai ficar força normal menos peso é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, meninos, anotem aí, por favor, anotem e anotem aí. Nesse caso, nesse segundo caso aqui, o peso do cara aumenta. Quando você sobe acelerado, você vai perceber que do outro lado vai ficar positivo, né? Então vai ficar somando o peso do corpo, ele vai ficar mais pesado, ok? E o penúltimo caso, aqui que eu tenho o corpo. Então o que vai acontecer? Ele está agora em movimento. É o que acontece no nosso elevador depois que ele funciona, ele começa a funcionar tranquilo, né? Ele está em movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele cuja velocidade é constante. Portanto, aceleração é igual a quanto? Aceleração é igual a zero. Então, para baixo tem um peso e para cima tem força normal. Aceleração é igual, aqui no caso, nesse caso tem aceleração igual a zero. Vai ficar quanto? Não importa se ele estiver subindo ou descendo, força normal igual a quanto? Massa vezes aceleração. Como não tem aceleração aqui, vai ficar como? Peso menos força normal é igual a zero. Então, peso é igual a força normal, ou seja, não acontece absolutamente nada. Ele permanece com o mesmo peso. Ele nem aumenta nem diminui. Observe que no caso dessa velocidade, desse caso aqui de movimento uniforme, presta atenção, Nicole. Nesse caso de movimento uniforme, o que a gente percebe é que pelo fato de não haver aceleração, significa, portanto, que peso vai ser igual a força normal. Não importa se ele está subindo ou ele está descendo. O último caso é meu preferido. É o mais bonitinho de todos. Isso que eu queria explicar para vocês. Vocês já viram aqueles vídeos de astronautas lá no espaço, tal, que estão flutuando, pedindo, tal, não sei o quê? Bom, pessoal, só falar para vocês que eles não estão flutuando. Na verdade, o que está acontecendo é que eles estão infinitamente caindo. Como assim, Henrique? Bom, deixa eu explicar. Quando você observa o astronauta lá no espaço e ele fica flutuando, o que na verdade você está vendo é esse exemplo que eu vou mostrar aqui. Imaginemos que uma pessoa está dentro do elevador e de repente o cabo se rompe. Isso aqui eu escrevi o caso, aqui, só caso cabo rompido. Cabo rompido. Então para baixo você tem a força, para cá. Para baixo você tem a força peso, para cima você tem a força normal. Só que ele vai cair, a trajetória dele será para baixo, né? Mas a aceleração dele vai ser igual a quanto, meninos? A aceleração dele vai ser a da gravidade. Isso nos leva a uma consequência bem interessante. Quando você escreve a fórmula, vai ficar como? Vai ficar peso menos força normal é igual a massa multiplicado pela aceleração. Só que nesse caso, a aceleração é da própria gravidade. Então vai ficar como isso daqui? O peso na massa multiplicado pela gravidade, menos força normal, que é igual a massa multiplicado por... Olha só, a aceleração vale quanto agora? A aceleração é a própria da gravidade. Terminando o cálculo, vai ficar como? Força normal vai ser igual a quê? mg menos mg. Arrumando isso daqui, vai dar força normal igual a zero.
Essa força normal igual a zero significa que se nós tivéssemos uma balança presa aos pés do cara, nós perceberíamos que o seu peso é igual a zero. Quando o peso é igual a zero, se a queda fosse suficientemente longa, é claro, ele flutuaria dentro do nosso elevador. Na verdade, quando o astronauta está na órbita da Terra, a nave que ele se encontra fica em contínua queda livre em torno do nosso planeta. Essa queda livre faz as resultantes vetoriais de força que existem no astronauta chegar a zero. Ou seja, a força normal dele vai ser zero e, portanto, ele não vai ter peso. Pelo menos não vai ter peso aparente. Essa definição é chamada de peso aparente. Ele não tem peso aparente e começa a flutuar. Deve ser uma sensação bem interessante mesmo. Essa questão, quando você tem peso nulo, recebe o nome de imponderabilidade. É a particular situação onde você está em queda livre constante e teu peso aparente vai ser igual a zero. Ficou claro aqui a ideia? Isso aqui é bem simples, isso aqui é bem fácil. Preste atenção nos detalhes. Vamos verificar outro exemplo agora. Isso aqui agora vai ser assim. Plano inclinado. Vamos lá.